E aí galera, beleza? Esse vídeo faz parte da minha série de vídeos sobre como contar células no Excel de acordo com algum critério que você estabelece. E os outros dois vídeos dessa série são um vídeo de como contar utilizando critérios bem simples, como células numéricas, células com texto, células vazias ou com erro. E o outro vídeo é do Conte C, que é onde você coloca apenas um critério na sua fórmula. Esse vídeo aqui é o Conte C, ou seja, você coloca mais de um critério na sua fórmula e é bem mais complexo. Na verdade, não é muito mais complexo, mas ele é muito mais abrangente do que o Conte C, por exemplo. Então eu vou utilizar mais ou menos o mesmo exemplo que eu utilizei no vídeo de Conte C, em que eu tenho várias nacionalidades, o gênero da pessoa e a idade da pessoa. Eu vou querer contar a quantidade de pessoas que satisfazem um determinado critério ou mais de um critério ao mesmo tempo. Então, cada uma dessas linhas é uma pessoa. Então, é um brasileiro do sexo masculino com 45 anos. E antes de eu começar a mostrar a função em si, assim como no média C e no soma C, é muito importante que vocês se atenham a duas coisas. A primeira delas é a organização dos seus dados. É muito importante que vocês organizem os seus dados mais ou menos dessa maneira aqui. Essa aqui é a maneira padrão para você utilizar o Conte C, o média C e o soma C. E eu vou mostrar mais para frente o porquê. O outro ponto é que as colunas onde você vai aplicar o critério tem que ter exatamente o mesmo tamanho. E eu também vou mostrar o porquê. E o último detalhe, que é muito importante, é escrevam seus dados corretamente. Verifiquem erros de digitação, porque eles são muito importantes na hora de você utilizar o Conte C, o Soma C e o Média C, para evitar que você não obtenha algum valor por causa de algum erro de digitação. Bom, a fórmula do Conte.6 é muito simples. É simplesmente igual a Conte.6, abre parênteses, e você coloca basicamente dois argumentos, que é o intervalo onde você vai aplicar o critério e o critério que você vai aplicar nesse intervalo. E conforme você vai preenchendo esses intervalos e critérios, vai abrindo espaço para outros intervalos e outros critérios. Então você pode colocar muitos intervalos e outros critérios que você desejar. Tipo, acho que tem um limite, mas não lembro exatamente qual o valor. Mas basicamente você pode colocar assim 20, 30 critérios que vai funcionar a fórmula da mesma maneira. Então vamos começar do jeito simples, que nada mais é do que apenas um critério e é meio que uma variação do que a função conte.c faz. Então eu vou selecionar a coluna onde estão a nacionalidade das pessoas e vou colocar, lembrando que como é um valor de texto, vou colocar como critério, entre aspas, Brasil, porque é um valor de texto e nós temos que colocar entre aspas. Ele vai selecionar justamente três brasileiros, que é justamente o que a gente tem aqui. São três brasileiros. Agora eu quero colocar outros critérios, porque afinal eu estou usando o Conte.6, então eu quero colocar mais de um critério. Então eu venho aqui, quero colocar o critério de gênero. Então eu venho aqui, seleciono a coluna, coloco entre aspas feminino, por exemplo, fecho aspas, e contou apenas um, que é essa mulher aqui de 32 anos. Agora deixa eu apagar tudo isso daqui e colocar tudo isso aqui não. Quero colocar brasileiros que tenham mais do que 45 anos. Então eu seleciono a coluna de idade, entre aspas, maior do que 45, fecho aspas, e lhe conta apenas um, que é esse homem aqui de 50 anos, porque o outro brasileiro tem 45 e a outra brasileira tem 32 anos. Então lembrando, assim como no Conte.c, que quando você utiliza algum operador numérico, como por exemplo o igual, ou o maior igual, ou o menor igual, ou maior ou menor, você tem que utilizar eles entre aspas. Agora se você vir aqui e colocar simplesmente o número, ele vai funcionar, porque ele já considera o 45 como um valor numérico. Então ele está justamente pegando esse homem aqui do Brasil de 45 anos. Então se lembrem disso quando vocês utilizarem a função conte.c, ou conte.c, essa questão das aspas quando você utilizar um operador numérico. Mas eu posso também, e eu acho muito mais simples, referenciar alguma célula. E aí você tira essas aspas, porque você não precisa colocar as aspas quando você está referenciando uma célula. Então eu vou colocar como critério 1 aqui, e meu critério 2 eu vou colocar aqui, que é a idade. Então eu venho aqui e escrevo Brasil, e escrevo aqui maior do que 45.
Aqui você não precisa colocar as aspas, como eu falei. E é muito mais simples você deixar desse jeito, porque você já altera rapidamente na própria célula qual que é o seu critério. Você não precisa vir aqui na fórmula e escrever dentro da fórmula o critério que você está querendo alterar. Você já vem aqui direto e já põe. O usuário fica muito mais satisfeito e pessoas que não sabem utilizar muito bem o Excel já podem se sentirem mais confortáveis utilizando a função count.sys. Como eu falei anteriormente, é meio que padrão vocês deixarem as colunas dessa maneira aqui quando forem utilizar a função count.sys. Por quê? Primeiro porque é muito mais organizado e muito mais fácil você conferir os dados, e também porque as colunas têm que ter o mesmo tamanho para que a função count.sys funcione. Então eu vim aqui, e só como exemplo, eu vou puxar essa coluna aqui de idade aqui para longe. Elas não estão mais adjacentes, e vocês veem que está funcionando ainda a minha função count.sys. Por quê? Porque ele está pegando aqui a coluna Brasil. Então, esse primeiro Brasil está vindo com 45, esse Brasil está vindo com 32 e assim por diante. Agora, se eu vim aqui na fórmula e diminuir apenas uma célula da minha coluna, ele já vai dar erro. Por quê? Porque a função count.sys tem que ter o mesmo tamanho de coluna. Senão a ordem das coisas vai ficar meio que confusa para Excel. Eu imagino que seja isso, né? Porque é mais ou menos assim que funciona a questão da média 6 e soma 6 também. Então, tomem bastante cuidado com isso. Utilizem colunas da mesma altura, digamos assim, a mesma quantidade de células. E organizem bem os seus dados para utilizar a função count.sys. Agora eu vou falar brevemente sobre os caracteres coringas, que são o asterisco e o ponto de interrogação, que eu falei mais extensivamente no vídeo de count.c, que são muito úteis na hora de colocar critérios baseados em valores de texto. Então, vamos vir aqui e escrever count.sys. O meu critério será aqui na parte de nacionalidades, e vou colocar como critério que termine com UY, as minhas palavras. Ele está vendo que está contando 4, né? Por quê? Porque o asterisco significa que tudo que vem antes não interessa, mas eu quero que palavras que terminam em Y, como Paraguai e Uruguai, sejam contadas. Se você colocar o asterisco depois, então não interessa o que vem depois, só que elas têm que começar com o Y. Agora, se eu colocar a interrogação, colocar 6 interrogações aqui, ele está contando 3. Por quê? Porque não interessa quais são os caracteres. Interessa que os meus algoritmos têm que contar 6. As minhas palavras têm que ter 6 letras. Então, somente Brasil satisfaz dentro dessa minha seleção. Então, vocês podem manipular essa questão de ponto de interrogação e asterisco para te ajudar na hora de vocês utilizarem critérios de texto. Então, vejam o vídeo de count.c, vejam o site da Microsoft também, que já vocês conseguem ver como utilizar melhor alguns critérios na hora de utilizar o count.sys. E eu acho que era basicamente isso que eu queria falar para vocês. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, comentem aí abaixo. Count.sys é muito importante. E é isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Falou!